Tem um casal americano que é bem famoso, eles têm, sei lá, 4 milhões de seguidores no YouTube, e eles geraram muita polêmica nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, porque eles compartilharam nas redes, primeiro, o diagnóstico da gravidez, depois o diagnóstico pré-natal da síndrome de Down e depois a decisão que eles tomaram de interromper a gravidez, ou seja, de abortar, por causa do diagnóstico da síndrome de Down. Então, tanto a síndrome de Down quanto os exames que eles fizeram para rastreio diagnóstico são genéticos. E muitos comentários que postaram nos vídeos deles são comentários que traziam informações relacionadas com genética, informações que não eram corretas. E claro, né, gente, eles foram super linchados e cancelados porque eles postaram uma coisa muito íntima e muito polêmica nas redes sociais. Então, hoje eu não vou falar de aborto. Então, a minha opinião não tem a menor importância e eu não tenho nenhum interesse em entrar nesse tema que é super polêmico. O que eu vou falar hoje é sobre o diagnóstico pré-natal da síndrome de Down, sobre o que as pessoas fazem quando elas recebem esse diagnóstico, sobre alguns comentários errados, informações imprecisas que trouxeram nos comentários dos vídeos, né, das postagens desse casal e sobre essa forma de superexpor a sua vida nas redes sociais. Eu sou a Renata, eu sou geneticista e esse é o canal Reclassifica. Bom, então o casal se chama Jesse e Ashley Ridgway e ele é ator e tem 4 milhões de seguidores, mas eu realmente não conhecia ele e nem ela até então. Então em março desse ano eles anunciaram a primeira gravidez e mais ou menos um mês depois eles começaram a postar essas informações com esse possível diagnóstico de síndrome de Down. E aí que começou toda a polêmica e toda a repercussão do caso. Então, a primeira coisa aqui que merece um comentário é esse exame que mostrou alteração, o primeiro exame que mostrou alteração, que é o NIPT, que vem do inglês Non-Invasive Prenatal Testing. E esse exame, ele é feito nos Estados Unidos em todas as gestantes, então é um exame de rotina do pré-natal, que é feito com 2 meses e meio, então com 10 semanas, e o objetivo do exame é fazer o rastreio de síndrome genética. Então, um dos efeitos colaterais do exame, um dos bônus do exame é mostrar o sexo do bebê, mas ele não tem como objetivo mostrar o sexo do bebê. Por que eu tô falando isso? Porque no vídeo em que eles mostram lá o momento de abrir o diagnóstico, abrir o exame do NIPT, eles falam exclusivamente no sexo do bebê. We haven't made one in years. But by this point, you guys know what the gender is. We have no fucking idea. Jeffrey's about to know. Então eles fazem lá aqueles tipo chá de revelação com, sei lá, bexiga azul e bexiga rosa e mostram ali filmando as pessoas que iam contar pra eles qual era o sexo do bebê e eles não pareciam ter noção de que aquele exame poderia mostrar alguma condição genética grave que não tem nada a ver com o sexo do bebê. O NIPT, ele não é um exame direto ao consumidor. Então nem no Brasil nem nos Estados Unidos você pode chegar no laboratório e querer fazer sem um pedido médico. Você precisa do pedido médico. E a ideia de precisar de um pedido médico é que esse é o tipo de exame que precisa de um aconselhamento genético pré-teste. O que significa isso? Não é conselho, apesar do nome de aconselhamento. O aconselhamento busca explicar justamente isso. Então o casal chega e você fala, olha, o exame tem como objetivo fazer esse tipo de rastreio de diagnóstico e caso ele venha alterado, esse é o passo que a gente vai seguir. Então ele vai mostrar também o sexo do bebê, mas o objetivo dele não é esse. E aí o casal pode entender o que vai ser feito e decidir até se quer ou não quer fazer o exame. Então nos Estados Unidos é rotina, mas ninguém é obrigado a fazer. E aparentemente esse casal não tinha consciência disso. Então se eles receberam a informação sobre o exame no aconselhamento genético pré-teste, eles não conseguiram compreender, então não foi um aconselhamento genético assim bem feito, né? Não foi algo que chegou ao seu objetivo. Tá? Esse é o primeiro comentário. Bom, e a questão principal é que o NIPT, ele é um exame de rastreio, ele não é um exame diagnóstico. Isso significa que ele quer pegar todo mundo que tem a doença e quando ele faz isso, ele acaba também fazendo alguns diagnósticos errados. Então ele tem os falsos positivos. O exame vem alterado, mas na verdade o bebê não tem nada. Por isso que depois de um NIPT alterado, a pessoa, o casal deve seguir com outro exame diagnóstico caso queira confirmar o diagnóstico. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então o segundo exame que eles fizeram depois do NIPT foi um exame chamado de amniocentese, que é um exame que só pode ser feito quando tem líquido amniótico suficiente para que o exame possa ser coletado. Então, isso só é possível quando a gestação já está com 15 semanas. Muita gente criticou esse casal porque quando eles anunciaram que iam interromper a gravidez, que iam abortar, eles falaram que, olha, realmente é uma pena porque a gente já está quase na metade do caminho. Então, na metade do caminho da gravidez seria 20 semanas. Eles fizeram o diagnóstico, primeiro o NIPT eles fizeram com 10 semanas e depois com 15 semanas é que eles puderam coletar a amniocentese. E depois que você coleta esse exame, demora algumas semanas para ter o resultado.
Então, seria bastante razoável imaginar que o diagnóstico confirmatório da síndrome de Down só teria vindo com, sei lá, 17 ou 18 semanas. Então, realmente é quase na metade da gravidez. Mas isso não é porque eles foram negligentes, é porque demora mesmo. Então, a gente tem um tempo realmente que precisa ser respeitado e eles não teriam como fazer o diagnóstico antes disso. Bom, e a amniocentese, gente, é um exame bastante confiável. Então, quando a amniocentese diz que existe aquele diagnóstico, a gente pode acreditar que é extremamente provável que realmente aquele diagnóstico está correto. A partir disso, eu já puxo o gancho para o terceiro comentário que eu quero fazer sobre esse caso. É claro que foi um caso muito polêmico, a repercussão foi brutal. Então, eles receberam xingamentos, ameaça de morte, tudo quanto é tipo de comentário que a gente possa imaginar. E um comentário que apareceu bastante foi mais ou menos nessa linha. Então, as pessoas falavam assim, olha, eu fui diagnosticado com síndrome de Down ainda na gravidez da minha mãe e eu nasci completamente saudável. Então, esses testes diagnósticos não funcionam. Ou esse casal pode ter abortado um bebê que não tinha síndrome de Down e talvez os exames estivessem errados. E aqui, gente, eu quero fazer alguns comentários porque essas pessoas, obviamente, que postaram isso são adultos, né? Eu imagino que são adultos que estejam assistindo esses vídeos e comentando. Então, se eles são adultos, provavelmente eles eram fetos e embriões há 20 anos, né? 30 anos. E há 20, 30 anos as coisas eram diferentes com relação ao diagnóstico da síndrome de Down. Então, eu até fiz algum levantamento sobre isso para entender a perspectiva histórica. Então, é o seguinte, já nos anos 70 e 80 já existia possibilidade de fazer a amniocentese, mas quase ninguém fazia. Então, o próprio ultrassom, que é o primeiro exame que poderia mostrar alguma alteração sugestiva de síndrome de Down, ele era um exame muito pior, de muito pior qualidade do que ele é hoje. Então, ele não mostrava muitas alterações. Então, a maioria das pessoas não ia ter aquele exame alterado que sugerisse alguma síndrome genética e, a partir dessa suspeita, fazer uma amniocentese. A sugestão, a possibilidade da amniocentese era reservada para gestantes que eram consideradas em risco por causa da idade, o que não se justifica, porque a maioria dos bebês com síndrome de Down nasce de gestantes mais jovens, porque a maioria das mulheres engravidam com uma idade menor de 35 anos. Além disso, a gente tinha na década de 80 um rastreio, que era um rastreio feito a partir do exame de sangue da mãe, que era chamado de teste triplo. E a coleta era feita no segundo trimestre da gravidez, então já estava na metade para o final da gravidez, um exame de sangue que fazia a dosagem de alfa-fetoproteína, HCG e estriol. E a partir desses resultados estimava qual era a probabilidade daquele bebê ter síndrome de Down. Além dele não ser um exame com uma boa acurácia, ele é um exame que muda muito e depende muito de quão certo nós estamos sobre o tempo de gravidez. Então ele é feito e ele é calculado a partir da idade gestacional. E a idade gestacional, saber quantas semanas você está de gravidez, é uma coisa difícil se você não tem um ultrassom feito muito no começo da gravidez. E naquela época não tinha. Então se estimava o tempo da gravidez a partir da data da última menstruação. E isso tem muito erro. Tem muito erro por vários motivos. Primeiro, porque nem todo mundo controla a sua menstruação. Segundo, porque a menstruação pode ser irregular. Então a data da última menstruação pode ter sido um equívoco e a gente não sabe quanto tempo que demora para ovular depois disso. Então os ciclos são variados. Além disso, a mulher podia ter de repente um sangramento e aí ela achava que estava menstruando, mas na verdade teve um sangramento normal e benigno no começo da gravidez. Então a data da última menstruação não é confiável. Então a gente já tinha um exame que não era muito acurado e que dependia de uma informação que não era muito precisa. Então a chance desse exame trazer um diagnóstico errado era gigante. Muitas pessoas recebiam esse diagnóstico de um bebê com síndrome de Down a partir desse teste triplo. Hoje é completamente diferente. Então é uma injustiça a gente comparar os exames que tinham anteriormente com os exames que a gente tem hoje. E sobre o linchamento em si, gente, tem algumas coisas que precisam ser ditas. Nos países onde existe um diagnóstico pré-natal de síndrome de Down e onde o aborto, a interrupção da gestação é possível, é legalizado ou é descriminalizado, até 90% das pessoas que têm esse diagnóstico decidem interromper a gravidez. Então, o que esse casal fez é o que a maioria das pessoas faz, com a diferença de que eles expuseram isso nas redes sociais, né, por uma, sei lá, ingenuidade ou até por monetizar e ganhar mais dinheiro com essa informação. Não sei os motivos que eles tiveram, mas a decisão que eles tomaram é a decisão que a maioria das pessoas toma, aonde isso é legalizado. Então, eu até trouxe alguns números aqui. Nos Estados Unidos, quem tem um diagnóstico pré-natal de síndrome de Down opta por interromper a gestação em 70% dos casos. E esse é um dos menores números, tá? Quando a gente olha na China, esse número chega a 94%. Na Dinamarca, tem uma fonte que coloca
95%. E na Holanda e no Reino Unido, esse número é maior do que 90%. Então, de novo, o que esse casal fez nos países onde o aborto é legalizado é o que a maioria das pessoas faz. Tem alguns estudos que são estudos qualitativos, então são estudos que fazem perguntas abertas e buscam compreender os motivos e o sentimento que esses casais que decidiram interromper a gestação por causa do síndrome de Down, quais foram os sentimentos que eles tiveram depois disso, quais foram as consequências que eles tiveram. E é importante, gente, é óbvio, né, mas não custa lembrar que ninguém comemorou isso. Então não tinha ninguém lá, tipo, que ótimo, estou interrompendo uma gravidez. Então, em todos os estudos, o que é muito consistente é que é uma decisão muito dolorosa. Interromper a gravidez por causa de um diagnóstico pré-natal da síndrome de Down e o que isso representou para esses casais. Então, algumas coisas, né, que são óbvias, mas não custam ser repetidas. Ninguém celebra a interrupção de uma gravidez com síndrome de Down. Então, para todos os casais, tanto pais quanto mães, houve um aumento na taxa, por exemplo, de depressão, de ansiedade e de luto. E um dos maiores motivos para isso que os casais trazem é justamente o medo de arrependimento. Então, puxa, será que eu tomei a decisão certa ou não? E a partir deste medo de arrependimento, eles também trazem um outro medo, que foi o principal motivo que levou esses casais a decidir pelo abortamento, que é o medo de quem vai cuidar do meu filho com síndrome de Down quando eu morrer. E eles trazem uma informação que eu realmente nunca tinha pensado, tá? Que é o seguinte: hoje, os cuidados que a gente tem com uma pessoa que tem síndrome de Down melhoraram muito, a ponto de, felizmente, essas pessoas estarem vivendo mais. Então, a expectativa de vida na Alemanha, por exemplo, já é de cerca de 60 anos, para uma pessoa que tem síndrome de Down. E a questão é que, se eles chegam até os 60 anos, alguém precisará cuidar deles até lá. Pensa num casal que está lá com seus 40 anos e que está esperando seu único filho, e esse filho tem o diagnóstico de trissomia do 21. Então eles fazem esse cálculo que precisa realmente ser feito, porque eles têm a possibilidade de interromper a gestação. Então eles pensam, olha, se meu filho viver até os 60 anos, eu não estarei mais vivo, eu não vou viver até os 100 anos. Então quem é que vai cuidar e quem é que vai dar toda a assistência financeira, psicológica e social que essa pessoa pode precisar? Então não é um cálculo fácil, mas é o cálculo que eles trazem. E é importante lembrar disso, porque esse casal de youtubers, eles foram assim linchados e cancelados, mas é muito provável que eles tenham passado por esse processo difícil, doloroso, de medo, insegurança e medo de arrependimento. E além disso, em cima de tudo isso, eles ainda passaram pelo trauma, que deve ser muito traumático, do cancelamento, do linchamento virtual, que é uma coisa tão comum e tão própria dos nossos dias de hoje. E esse linchamento virtual que acontece hoje é meio que uma mistura de mente moralista com loucura das massas. Então, é aquele comportamento social bizarro que faz com que as pessoas, num sentimento de estarem anônimas atrás de uma tela, se transformem em monstros e pessoas que perdem a empatia, que perdem a capacidade de respeitar o outro, que perdem a capacidade de ter noção do que você pode, do que você não pode falar para uma pessoa, porque independente de você concordar ou discordar, assim, são pessoas, né? Então eles foram violentamente cancelados, né? Então o linchamento virtual é algo que realmente me surpreendeu muito nesse caso, não que eu não esperasse, mas foi a primeira vez que eu abri os comentários e li para buscar se tinha alguma coisa sobre genética nos comentários. E quando eu vi, eu realmente fiquei muito impressionada com essa anomalia social que a gente vive, que é tão própria dos nossos tempos e tão tóxica. Puxando esse gancho também, eu quero fazer um comentário que eu achei que me deixou muito surpreendida, que é o seguinte: esse cara, esse Jesse Ridgway, ele nasceu em 1992, ou seja, ele, assim como eu, é um millennial. Nós somos da mesma geração. E isso me deixou muito perplexa, porque se ele é um millennial como eu, algumas experiências em comum a gente deve ter tido. Porque a gente cresceu no mundo analógico. Então, quem é millennial, se você é millennial e tá vendo esse vídeo, você deve lembrar daquela fase em que você podia falar e fazer bobagem como adolescente, e aquilo não ia ser compartilhado com o mundo inteiro e te deixar marcado pro resto da tua vida. Então você tinha o direito de errar na sua privacidade ou no seu circo e ser julgado e punido por aquelas pessoas que convivem fisicamente com você, não com o mundo inteiro. E a gente, como millennium, também viu ao longo do tempo o mundo que a gente conheceu ser deteriorado e ser assim, vilipendiado mesmo por essa anomalia que a gente vê nas redes sociais. Então, se esse Jesse, ele viveu no mesmo mundo que eu vivi, eu acredito que a gente viveu no mesmo mundo,
porque a gente é da mesma geração. Se ele tem olhos, ouvidos e pelo menos 2 neurônios, não é possível que ele não tenha visto o que a exposição e a superexposição faz com uma pessoa, e principalmente, não é possível que ele não tenha percebido que o comportamento das pessoas na rede social, esse comportamento de massa, esse comportamento de todo mundo seguir a mesma onda, sem parar para pensar se aquilo faz sentido. Faz sentido você massacrar e destruir uma pessoa porque você não concorda com o que ela fez. Isso é muito violento, assim, e as pessoas não pensam nisso, elas fazem sem ter a menor sensibilidade com o próximo. Isso é muito real, e quem viveu no mundo pré-rede social, quem teve essa oportunidade, sabe como é importante a gente se preservar e cuidar muito da nossa privacidade. E esse casal expôs, gente, as coisas muito particulares, né? Imagina, eles colocaram na rede social o ultrassom, a imagem do batimento cardíaco fetal. Então, o primeiro ultrassom do bebê antes do diagnóstico da síndrome de Down, isso é uma violência contra o próprio bebê. Se essa criança tivesse nascido, ela teria tido seu corpo, sua vida exposta para pessoas que ela nem conhece. E assim, eu particularmente acho isso de uma violência absurda. Então, sem fazer um aconselhamento genético, mas se eu pudesse dar um conselho para esse casal, seria justamente isso: não exponha a sua vida, aprenda com isso, né? Preserve a sua privacidade, preserve os seus momentos íntimos e seus momentos difíceis, né? Isso é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, mas também não tem nada a ver com genética, né? Então, gente, nesse caso, assim, eu queria só fazer esses comentários sobre o diagnóstico pré-natal, lembrando que no Brasil a gente quase não faz o NIPT, porque é um exame caro, não é coberto pelos convênios, e mesmo que tenha algum diagnóstico de alguma síndrome genética, no Brasil a interrupção da gestação não é permitida. Tem pouquíssimas situações em que um aborto é permitido no Brasil, e mesmo assim está cada vez mais complicado pelos caminhos jurídicos, então não é um assunto que a gente debate muito, até porque não tem muito espaço para debate. Obrigada por quem chegou até aqui. Se gostou desse vídeo, gostou desse canal, se inscreva, deixe nos comentários respeitosamente, sem se transformar num monstrinho por trás da tela, os seus comentários e suas impressões. Muito obrigada.